Cris, não vou explicar, mas vou dar aqui algumas dicas, né? Eu fui criada para ser uma mulher extremamente independente. Quem eu atraí? Eu. Um homem que, se ele não se posiciona, se ele não briga, como é que eu posso usar a expressão? Eu passo por cima. Eu passo por cima. Então, eu atraio um homem que permite que eu passe por cima. Depois de alguns anos que a gente foi se acertando, né, Ivan? Mas, inicialmente, eu atraio um homem que permita que eu passe por cima. Mesmo com esse tamanho todo. Mesmo da forma mal que ele é. Aí alguém pode falar assim, nossa, mas o Ivan é muito brabo. Como você passava por cima dele? Olha o seu tamanho, olha o dele. É o que eu atraio. O que acontece nesse sistema? O Ivan, naturalmente, ele é bruto, ele é brabo, ele grita, ele briga. Então, quando a Alessandra tem essa postura de passa por cima, de não respeita, de não obedece, de eu tenho a minha independência, o que aconteceu nos primeiros anos do nosso casamento? Nós éramos casados, mas cada um vivia uma vida. E vai um para cada lado. Para evitar o conflito, que mesmo assim acontecia muitas vezes, né? Na verdade, a gente tinha vidas paralelas. E ela fazia o que ela queria, e eu fazia o que eu queria, e, na verdade, a gente, de vez em quando, se encontrava dentro de casa. Era exatamente isso. Esse casamento tem chances de dar certo? Um casamento assim? Não. E o nosso não estava dando. E, na verdade, ele chegou a um ponto que ele ruiu. Foi onde Deus entrou na nossa vida. E aí Deus entrou e entrou junto. Aí entenda, Cristiane. Deus entrou. E ele entrou na nossa casa pela Alessandra. Ela encontrou Deus. E quando ela encontrou Deus, Deus começou a quebrar o que nela? Justamente a prepotência. Foi ensinando ela a ser mulher. Não tem nada a ver com mudar o Ivan. Ou olhar para o Ivan para consertar o Ivan. Quando ela olha para ela, é inevitável, quando a postura dela muda, a do Ivan não mudar. Porque o Ivan olha e vê algo diferente. Ninguém briga com quem não quer brigar. Quando um não quer, dois não brigam, né? É o ditado, né? Então não tem como eu arrumar confusão com quem não quer arrumar confusão comigo. Não tem como eu gritar e falar alto com alguém que está falando baixinho. Eu vou abaixar o meu tom de voz. Não permanece, né? Não permanece. Pode até iniciar, mas não permanece. Entendeu, Cris? A questão de olhar para você não é para mudar o comportamento dele. É para mudar o seu. Só que quando o seu muda, é inevitável que o dele mude também. Então, Lu, é porque tem desajuste. Precisa sentar, precisa entender, precisa buscar ajuda. Ajuda juntos, ajuda espiritual, ajuda terapêutica. Precisa entender como é. Né? É lógico que, no seu caso, é um pouco mais complicado, e aí a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu. Porque você vai buscar um marido estrangeiro, de uma outra cultura. Se a gente, no Brasil, está vivendo uma modernidade, né, existe uma pressão social onde hoje as mulheres estão indo para o mercado, quando a gente vai para a Europa, isso já aconteceu há 100 anos atrás. Então, lá está consolidado. Então, a gente pega uma mente social de um homem que, para ele, isso é real, isso é verdade. Ele não conhece outra forma. O desafio é muito maior. Né? E aí que vem a pergunta. Por que eu fui me envolver com um homem europeu, com esta mentalidade? Aonde está essa dor em mim? O que tem na minha origem familiar que isso precisa ser resolvido? O que tem nas minhas raízes? O que tem nas minhas raízes? Por que eu preciso olhar para cá agora?
É isso que a gente precisa entender, Luciana. Porque não é do nada, não é por um acaso. Então, mas aí o que acontece, Ana, normalmente? Você buscou fazer o contrário para ter resultado diferente, mas não ressignificou a raiz, não ressignificou a origem. E aí, gente, o que eu explico de vez em quando para vocês, eu sei que o tempo, né, é sempre curto, mas o que eu explico fazendo uma analogia uma coisa é o que eu faço aqui, racionalmente. Outra coisa é o que eu faço aqui, no meu inconsciente. Então, aqui eu construo algo diferente, mas aqui está construindo a mesma coisa. Aqui, no meu inconsciente, o caminho é esse. O único caminho que meu inconsciente conhece é esse. Então, ele vai buscar de alguma forma. E aqui, racionalmente, como eu sei que esse caminho deu errado, eu estou procurando outro, mas eu não consigo ir para outro. Isso é um engano. Eu não consigo ir para outro. Eu vou bater no mesmo caminho. E como que eu mudo isso? Ressignificando a raiz, ressignificando a origem. Às vezes, a gente consegue fazer isso sem terapia, sem saber o que está fazendo. Às vezes, o impacto emocional é tão grande que a gente consegue fazer sozinho, a gente nem sabe o que fez, como fez, mas porque o impacto emocional foi muito grande. Quando não tem esse impacto emocional muito grande, é só com conhecimento. Deve ser que tipo de marido que eu eu atraí. Então, gente, a gente faz isso como um trabalho de formiguinha, sabe? Mas um dos meus desejos é que a gente faça isso em algum momento de forma bem mais ampla. A pessoa, ao escolher alguém para casar, tem um checklist enorme, gente. Tem um checklist enorme. A gente consegue, com conhecimento, a gente consegue identificar o que vai ser desse casamento, desse relacionamento, o que precisa ajustar, aonde tem que investir mais, aonde não tem que se preocupar. A gente consegue fazer toda essa sinalização. E aí a decisão é da pessoa, né? Vamos evoluir agora, antes de entrar nesse casamento? Vamos investir mais nessa área antes de entrar nesse relacionamento? Então, a gente faz isso como um trabalho de formiguinha, né? Faz uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Até porque, gente, a maioria das pessoas se apaixona, se encanta e o mundo fica todo colorido e não quer ver nada que está na frente, não quer ver as situações críticas, o que tem que trabalhar, o que não está compatível, não quer ver nada disso, né? Então, assim, de uma hora para outra o mundo ficou todo colorido e essa é a pessoa da minha vida e não existe outra pessoa. E não é assim. Não é bem assim. Então, um dos meus grandes desejos é que algum dia a gente coloque esse trabalho para a maior parte das pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade de tomar a decisão ou então saber o caminho que está indo, assim. Tô mega apaixonada e eu vou embarcar nessa aqui, Alessandra. Ok, mas o resultado vai ser esse, né? Uma vez chegou até a ensaiar, a gente quase fez um encontro de solteiros, né? Já fazer um final de semana só para solteiros. E eles muita gente pensando que ia ser um encontro para as pessoas se encontrarem e se apaixonarem, mas nada. A gente só queria botar isso tudo num lugar para gerar esses ensinamentos no final de semana inteiro, mas acabou que a gente não conseguiu realizar, não foi possível. A agenda estava muito cheia, né? Eram muitos casais para tratar, né? Exatamente. Não deu para tratar o antes. Mas, sério, só para te ajudar, a gente atrai exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir. Exatamente isso. Viu, sério? Ele não é bonzinho, não. Tá bom? Esse é o ponto e são essas respostas que o programa Raízes nos dá. Porque tudo fica muito claro e evidenciado depois que você passa pelo programa inteiro. Tá bom? Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.